hell of a lot of sense to me. So I started to study myself. I found most people it made a hell of a lot of sense to me. So I started to study myself. I found most people don't know who they are. They really don't. Alguma vez você já se perguntou quem você é de verdade? Tendemos a acreditar que somos nosso nome, nosso corpo, nossos pensamentos e crenças. Mas você não é o seu nome. Essas são palavras que seus pais escolheram para você como uma forma de diferenciá-lo dos demais, mas você não é palavras. Tendemos a dizer meu corpo, minha mão, minha cabeça, etc. Mas vamos analisar isso. Você tem o seu corpo. A palavra você indica que algo ou alguém possui ou habita esse corpo que é seu. Mas quem é esse algo ou alguém que possui ou habita o seu corpo? Quem é você? Ele dedicou sua vida a ensinar esses conhecimentos que podem elevar sua vida a um nível superior. Bob nos mostra que a maioria das pessoas não sabe quem são e não sabem porque não se questionam, e não se questionam porque não foram ensinadas. Absorvemos uma série de programações que criaram barreiras, uma interna e uma externa. A barreira interna é o condicionamento que está na mente subconsciente desde que éramos crianças. Quando chegamos ao mundo, não sabíamos o que era a linguagem, não sabíamos o que eram as coisas. Nós apenas víamos imagens e ouvíamos sons. Tudo isso não tinha significado para nós, apenas observávamos. Aprendemos o significado das coisas, das imagens que víamos, depois aprendemos a nos comportar. Aprendemos as regras, aprendemos uma língua, aprendemos o que está certo e o que está errado segundo a sociedade. Tudo isso são limites mentais que não eram nossos inicialmente, foi se formando um personagem que acreditamos ser nós. Poderíamos ter aprendido 15 idiomas sem problemas, mas só aprendemos o que nosso entorno nos ensinou. Isso está gravado no subconsciente que dirige nossas vidas. O problema é que, por vezes, esses condicionamentos não são boas ideias. A outra barreira, a externa, é um reflexo da interna no exterior. Com as crenças fixadas no subconsciente, concedemos poder ao exterior, permitimos que o externo nos controle. Tendemos a fazer o que os outros fazem ao nosso redor, ou fazemos o que os outros desejam que façamos. Em busca de aprovação externa, 95% das pessoas apenas vivem suas vidas reagindo às circunstâncias externas típicas da vida e nunca vivem da maneira como querem. A vida escapa por entre os dedos como água, em meio a dificuldades e problemas, em vez de criar e viver sua própria vida. Apenas 5% das pessoas tomam controle de suas vidas e vivem a vida que desejam. Somente 5% das pessoas são economicamente estáveis ou independentes no momento de sua aposentadoria. Essas barreiras nos prendem em um mundo totalmente físico e externo. E a perspectiva não é muito animadora se continuarmos com essas crenças. Foi declarado que, se usássemos nosso corpo como usamos nossa mente, provavelmente só moveríamos um dedo. E quando as pessoas começam a buscar respostas para uma vida melhor, para alcançar o sucesso, as mesmas programações fazem com que busquemos a resposta em um mundo exterior, mas essa resposta externa nunca a encontraremos. Inclusive, Bob começou querendo ganhar muito dinheiro porque acreditava que com muito dinheiro resolveria todos os seus problemas. Quantos de nós pensamos o mesmo, mas descobriu que isso não era verdade, pois percebeu que quanto mais dinheiro ganhava, mais problemas tinha. Então, foi forçado a buscar outro caminho até que se deu conta de que a resposta para ser mais bem-sucedido, para tomar controle de sua vida, para superar os problemas, estava no seu interior, em conhecer-se a si mesmo. Quem é você de verdade? A pessoa que se perguntar isso por tempo suficiente encontrará a resposta. Para encontrar a resposta, devemos levar em conta a verdadeira natureza do nosso ser. E essa é que somos mais do que a mente. Somos mais do que o corpo. Somos mente, corpo e espírito. Há uma parte de nós que não é física. É o eu que habita nosso corpo e não pertence à mente. Nenhum neurocirurgião jamais abriu um cérebro e encontrou uma memória, um pensamento ou uma emoção. Embora o cérebro seja parte do processo de pensamento, é mais uma interface entre o pensamento não físico e o corpo físico. E essa parte não física da mente é a que devemos conhecer e estudar.
O que acontece quando você pensa? De onde surgem os pensamentos? Esta é a parte maior de você que nunca poderá ver, mas poderá sentir e experimentar. O corpo é apenas uma manifestação física de um estado mais elevado da sua personalidade. Essa parte é única para cada um de nós. A experiência é diferente para cada pessoa e cada um deve ir ao fundo do seu ser para encontrá-la, além da mente, além dos pensamentos, onde reinam as sensações e os sentimentos. Os pensamentos controlam as emoções controlam ações, as ações manifestam os pensamentos. Tudo começa com os pensamentos, e a boa notícia é que nós podemos controlar nossos pensamentos. Não deixe que os pensamentos involuntários o dominem. Domine seus pensamentos e dominará suas manifestações. É muito comum que uma situação ou problema tome o controle de nossos pensamentos. Tendemos a reagir ao que os outros nos dizem e, em consequência, temos pensamentos negativos, que depois afetam nossos sentimentos, que por sua vez afetam nosso comportamento, e depois nos perguntamos e nos reprovamos por ter a vida que temos. Mas é hora de você perceber que essas situações são algo externo a você, e deixamos que esse externo domine o interno em nós. Noticiários, televisão, conteúdo para adultos, marketing, tudo está cheio de negatividade. E se isso você está vendo o dia todo, chegará um momento em que se sentirá triste, com baixa energia, preocupado, até mesmo deprimido, e agirá de acordo. Seria uma boa ideia, antes de ver esse tipo de conteúdo, perguntarmos-nos se queremos nos envolver emocionalmente com esse tipo de pensamentos e emoções. Temos uma mente consciente que é capaz de observar o nosso personagem. Pode ver quais são as crenças ou pensamentos que criam as barreiras internas e externas. Uma vez que nos conheçamos a nós mesmos, podemos avaliar se o que acreditamos até agora não serve, se nos ajuda em nossos propósitos. Se a crença nos ajuda, ficamos com ela, mas se não nos ajuda, então a descartamos e a substituímos por uma que nos seja útil. Começamos com a barreira interna, sendo conscientes de nossa imagem interna, a mudamos por uma melhor, uma que nos deixe tranquilos, contentes e em paz, uma que tome nossas melhores atitudes e com elas ilumine nosso lado sombrio, transforme e tome as lições aprendidas para nosso crescimento pessoal. Depois se trabalha a barreira externa, pensando e agindo por si mesmo, seguindo o sentimento interno em vez de seguir os outros, criando a realidade que você quer a partir do que é na essência. E para isso é necessário conhecer-se a si mesmo. Todos podemos alcançar o que nos propomos e todos podemos melhorar nossa autoimagem, seja boa ou má. E então, sendo quem somos, sem nos deixarmos levar pela corrente externa, começaremos a ser bem-sucedidos. Nos ensinaram que o sucesso é ter mais, seja dinheiro, fama ou fortuna, e isso também é um condicionamento, é externo, e o externo nunca é suficiente, e não pode nos levar a sentir tranquilidade e paz. O sucesso chega quando você sabe o que é, sabe para onde quer ir e se move nessa direção. Uma vez que você estiver se movendo nessa direção, já será alguém bem-sucedido, não importa se ainda não o alcançou, por dentro começará a se sentir pleno e completo e, paradoxalmente, sem buscá-lo, começará a vibrar algo que quase ninguém tem. As pessoas notarão sem saber o que notam em você. E então, as pessoas começarão a estar dispostas a pagar pelo que você faz e pelo que você é. Você começará a ganhar dinheiro sendo você mesmo e expressando o que é. O sucesso não é ter muito dinheiro, mas muitas vezes você tem dinheiro se for bem-sucedido, se estiver progredindo na realização do seu ideal. Mas ter dinheiro apenas por tê-lo não é sucesso. A educação também é necessária, e este é um conceito que precisa ser corrigido. Fomos ensinados que ser educado é ir à escola e ter um diploma ou uma certificação que comprove que temos certos conhecimentos. Mas não é bem assim. De nada serve ter muita informação na mente se nada é feito com ela, ou se é utilizada para fazer mal. A palavra educação vem do latim educare, que significa induzir, extrair ou desenvolver de dentro, do interior. Uma pessoa educada é aquela que desenvolveu muito as faculdades de sua mente, que pode adquirir o que quiser ou seu equivalente sem violar os direitos dos outros. Napoleão dizia que uma pessoa educada
é aquela que pode adquirir o que quer da vida sem ser egoísta. Uma pessoa bem-sucedida se educa e aprende como um processo de vida sem fim. As informações e conhecimentos são infinitos. A informação e o conhecimento que podemos absorver e adotar são infinitos, o que significa que nosso potencial de expansão e crescimento como seres humanos é, teoricamente, infinito, ou pelo menos limitado a tudo o que podemos ou queremos aprender. Isso significa que podemos ser tudo o que quisermos ser, que podemos realizar todas as nossas metas se nos propusermos. Não importa quantos conhecimentos você tenha agora, o que importa é que você use o que tem e que, ao longo do caminho, se eduque e aprenda o que é necessário para alcançar seu objetivo. Bob Proctor compartilha uma técnica para manifestar e para superar as barreiras internas e externas. Ele explica que tudo o que existe neste mundo físico, primeiro, foi um pensamento, uma imagem que não é física, e depois se tornou uma réplica daquela imagem no mundo físico. Se você pode construir uma imagem mental de si mesmo feliz, relaxado e próspero, então, se você pode viver assim, devemos começar com a imagem. Forme uma imagem mental daquilo que você deseja, da pessoa em que quer se transformar. Relaxe completamente, mesmo que isso leve 20 ou 30 minutos. Uma vez relaxado, imagine-se como o que você quer ser. Veja como quer viver sua vida. Veja-se vivendo dessa maneira. Forme essa imagem em sua mente, descreva essa imagem com todos os detalhes possíveis. Você precisa ser exato ao definir. O termo muito é muito ambíguo e diferente para cada pessoa. Então você deve ser específico. Escreva todos esses detalhes em um cartão. Leve este cartão com você para todos os lugares e leia-o sempre que puder, cada vez que tiver um momento ou alguns segundos. Faça disso um hábito. Quando ler o cartão, sinta o que diz o cartão. Sinta ser essa pessoa que você descreve. Sinta como é ter o que você descreve. Imagine-se sendo e tendo aquilo que deseja. Você também pode relaxar em sua poltrona ou cadeira favorita. Feche os olhos e relaxe todo o seu corpo. Relaxe o máximo que puder. Imagine-se sendo e tendo aquilo que você quer. Você pode fazer isso uma vez por dia, à noite idealmente, mas seria excelente se você fizesse 3 vezes por dia, de manhã, tarde e noite. No início, parecerá uma mentira, pois nossa realidade externa nos mostra que não somos ou não temos aquilo que queremos. Mas se você afirmar muitas vezes, começará a acreditar. Isso se tornará uma crença, e essa crença começará a criar o fato. É provável que em algum momento venham pensamentos sobre por que você não pode obter aquilo que quer, mas temos a habilidade natural com nossa mente consciente de rejeitar essas ideias. Pense em como você pode fazer, em vez de por que não pode fazer. Pensar em razões pelas quais você não pode fazer algo não lhe faz bem. Continue rejeitando esses pensamentos derrotistas até que comece a ter pensamentos e ideias de como sim obter. Vão surgir imagens em sua mente, agarre-se a elas, escreva-as se achar necessário. Depois obtenha 1 ou 2 livros que sejam úteis para aquilo que você quer. Leia esses livros e estude-os, releia-os uma e outra vez. Bob, em uma entrevista dos anos 90, declarou que havia estado lendo o livro Pense e Enriqueça de Napoleão Hill por 23 anos, e que provavelmente o leria por outros 23 anos. A razão disso é que quando você lê um livro outra vez, não vê algo que não viu antes, mas vê algo em si que antes não tinha. Então, quando você lê novamente com uma consciência maior, pode ver novos significados, novos entendimentos, novo conhecimento que já está em você. Também consiga um mentor, mas não qualquer mentor, alguém que já tenha realizado o que você quer realizar. O problema de pedir conselhos ao seu primo, ao seu vizinho ou ao seu tio, se eles não realizaram o que você quer realizar, é que, embora tenham boas intenções, não sabem como fazer. Eles lhe darão maus conselhos. Se soubessem como fazer, já o teriam feito e teriam as respostas, mas não as têm.
Vá com o especialista, com quem já fez, e aprenda com ele ou ela tanto quanto puder. Com isso, sua mente começará a formar maneiras e comportamentos que o aproximem daquilo que você quer. Começarão a se manifestar amigos, situações, além de que você começará a pensar diferente. Tudo para manifestar fisicamente aquela ideia não física. Tudo tem que ser acompanhado de ações em direção ao seu objetivo e com atitude, ou o que outros chamam de estado de assunção. O único ponto em que todos os grandes mestres ao longo da história concordaram unanimemente é que nos tornamos naquilo que pensamos. Bob Crafter, para alguns, sempre há momentos ruins, para outros, sempre há bons momentos. Tudo o que conta é a atitude. A atitude determinará como você toma os acontecimentos que ocorrem em sua vida, se os USA para aprender e se apoiar neles, ou se os USA para afundar e justificar sua miséria. Atitudes, a maneira como você pensa, sente e age. Ninguém pode mudar as atitudes dos outros. Só você pode mudar as suas, então foque nas suas atitudes e talvez com o seu exemplo, inspire outros a mudar sua atitude. Um dos princípios herméticos é o da polaridade, que nos diz que dois aspectos aparentemente contrários não o são, mas são a mesma coisa em um extremo oposto da mesma escala. E isso se aplica em toda a criação. Por exemplo, o frio é a ausência de calor e o calor é a ausência de frio. Há algo de calor no frio e algo de frio no calor. Ambos são temperatura em um termômetro. Não se pode indicar o ponto exato onde começa o frio ou o calor, porque são a mesma coisa, mas em grau diferente. O mesmo acontece nas situações da vida. Por mais ruins ou negativas que pareçam, há algo bom no ruim. Nós damos significado às situações e podemos encontrar o bom no ruim. É nosso trabalho treinar nossa mente para encontrar essas coisas positivas em cada experiência de vida. É nosso trabalho desenvolver uma atitude positiva e vencedora. Você pode pensar positivo ou pode pensar negativo, mas não pode pensar ambos ao mesmo tempo. Enquanto os pensamentos positivos ou negativos chegam à nossa mente, podemos decidir o que vamos pensar e que tipo de pensamentos vamos permitir. Podemos conscientemente bloquear os negativos e deixar fluir os positivos, e devemos fazer disso um hábito. Você pode decidir pensar que não consegue encontrar trabalho ou pode decidir que consegue. Se decide que vai encontrar então sua mente começará a criar maneiras de alcançá-lo. Embora lembre-se de que isso não é um processo instantâneo, leva tempo, e a chave está em manter essa crença o tempo que for necessário até encontrar o trabalho. Muitos dirão que nada disso é verdade, que isso não é realista e que é ser fantasioso, que a vida é dura e que não há outra opção. Mas esses princípios são milenares, têm sido usados há mais de 6.000 anos e funcionam, embora seus sentidos físicos não possam percebê-los. Você decide se acredita neles ou não, se os USA para assumir o controle de sua vida e viver a vida que deseja, ou pode decidir que isso é bobagem e que está perdendo seu tempo. De qualquer maneira, lembre-se de que você se torna naquilo que pensa. No que você vai se transformar?